Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um Carango Cast. Aqui ao meu lado, o grande idealizador desse projeto, Fábio Bizetto, que tem esse nome forte, bonito, né? Assim como o próprio. Tudo bem, Fábio? Eita, esse negócio não dá muito certo. É isso aí, Wesley. Mais uma vez aqui, junto com você, nesse nosso projeto, não é? Nosso a gente projeto, junto e idealiza misturado junto aí. e pensando junto para a gente trazer as informações do setor automotivo, as celebridades, os amigos que passam por aqui e conhecer um pouquinho das histórias das pessoas, não tem coisa melhor que conhecer as histórias, né? Com certeza. Hoje o nosso entrevistado aqui é o Thiago Roque, essa figura ilustre, né? Também muito conhecido no meio automobilístico. Vai bater um papo agora aqui com a gente. Ele que é pai, empresário, empreendedor, palestrante, treinador, mentor de negócios e carreiras. O homem é um monstro, né, Fábio? Vamos descobrir tudo dele agora, é. Grande Thiago, seja bem-vindo ao Carango Cast. Eu agradeço de verdade o convite. Pode ter certeza que eu vou tentar contribuir o máximo com todas as informações possíveis. Para quê? Para que a gente possa agregar tanto dentro do nosso segmento como na vida aí de muitas pessoas, né? Porque hoje eu tenho 38 anos, mas já tenho vivido aí 70. Isso é ótimo. Muita experiência aí. É verdade. É isso aí, Thiago. É isso que nós queremos de você. Entender um pouquinho dessa trajetória, porque a gente sempre fala do setor automotivo, né? Mas eu tô aí com o Carango há 20 anos, trabalhando com 18 anos, 19, mas já vim de outro segmento e tal, e a gente se jogou nesse segmento automotivo e ficou. Foi o caso seu aí. Eu queria que eu contasse um pouquinho da história do Thiago, da sua família, do seu filho, né? De toda essa trajetória do Thiago, da onde começou, onde que chegou, a idade que começou a desempenhar e querer chegar nesse segmento que todo mundo ama de paixão, que é o setor automotivo, sobre carro e tudo mais, né? Isso, comecei a empreender desde jovem, desde adolescente, através de uma campanha que foi gerada da Cefaz, juntando cupons fiscais para trocar por ingresso de show, ingresso de cinema e ingresso de jogo. Isso é empreendedorismo e aí, puro. exatamente, empreendedorismo puro. E eu sempre tive essa facilidade de comunicar. E quando eu vi o potencial que é você empreender, de você sair da zona de conforto, de simplesmente não esperar e ir à ação, isso pode ter certeza que mudou a minha vida, história e destino. Foi quando eu entendi que vendedor chega onde quiser. Essa é a frase sempre que todo mundo leva. Se você é um bom vendedor, você pode vender do que for, né? Desde a Cefaz aí, que não é seu, né? A gente vê várias situações no mercado. Hoje o pessoal compra uma paçoquinha, vende uma, compra duas, de duas vai para três, e no final do dia tem aquele objetivo que depende da tua cabeça, da onde que você quer chegar, sempre chegar. Então não é importante o produto. O produto é você que faz, né? É você que faz, você busca oportunidade. As oportunidades, elas passam diariamente. Só que tem que estar preparado para poder enxergar, para poder fazer e para sair daquela zona, né? E sair da passividade. Porque muitos jovens, na idade que eu tinha, ficavam esperando do papai e da mamãe. Eu não, eu sempre fui à ação e poder fazer diferente. E foi assim que eu consegui começar muito cedo e ter um nível de carreira até precoce para o que o mercado exige. É interessante. Você estava falando do começo ali, que você foi para um estágio, não é isso? Isso. Eu, para entrar no segmento automotivo, eu trabalhava na área de telefonia e eu recebi um insight dizendo que você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, porque é horário de shopping, todo mundo sabe como é. Eu chegava 10 da manhã, saía 11, meia-noite. Ou seja, não estava vivendo. Mas eu sempre tive um sonho de ter um carro. Porque na minha geração ter um carro era sinônimo de sucesso. É verdade. Meus amigos, ninguém tinha carro. Eu digo, não, eu quero ser o primeiro a ter. Mas hoje ainda é isso, ainda né? É assim. Porque o sonho do carro e o sonho da casa são os dois primeiros sonhos que a gente já tem isso enraizado para qualquer um, né? Eu quero ter minha casa própria e o carro próprio, não adianta. O homem quer sempre ter o carro por várias situações. O homem sempre o carro primeiro. E a gente sempre fala, né, que a gente chega com um carro bom lá aonde que você for num trabalho ou vender alguma coisa, as pessoas já te olham de uma forma diferente, já, né, que você está chegando com carro X, né? Chegou chegando, né? Chegou chegando, né? Chegou abalando. Então, assim, meu primeiro carro foi um Celta 2 portas. Eu tenho um 1,91 num Celta 2 portas, só com ar-condicionado e rebaixado. Eu ainda não sei a façanha de entrar e sair do carro. Porque todo mundo falava, velho, tu tem que tirar o banco da frente e sentar no banco de trás. E é quase isso aí, viu, né, Jair? Era quase isso. Mas, assim, a minha trajetória no segmento automotivo começou assim, com muita determinação e simplesmente por um fator básico, fé. Porque eu recebi muito não. E não, inclusive,
no momento que eu enfrentei um processo seletivo, aquele processo de Exato. mais de 20 pessoas, muito teste, matemática, Sim. fiquei na vaga. E no final recebi um não. Olha que Só que eu tive que enfrentar isso aí. Sim, sempre a gente tem que enfrentar as dificuldades e passar elas, né? Porque as pedras do caminho sempre vão acontecer. Isso Sempre vão acontecer. E não me importa. Sabe o que eu acho mais importante? A gente tá uma palestra junto aí do Pyong agora, esse final de semana juntos. E a gente vê que você olha, o cara lá tá tranquilo, tá voando, tá milionário. Não é. Todo momento da vida é um momento de passar a dificuldade, de levantar. Ressignificar que era Exatamente. tal e mostrar por que você veio, que eu acho que é isso que é o interessante. E quando você foi para esse estágio, você teve uma dificuldade para entrar e foi o teu primeiro emprego, na verdade, no setor automotivo, a Mapel? Meu primeiro emprego. Olha que bacana. Eu tive esse sonho de ter um carro, eu disse, não, para acelerar esse sonho eu vou trabalhar com. Apesar de que já ter essa paixão por automóveis, né? E quando eu recebi esse não, é porque eu não tinha faculdade, era para estágio. Sim. Pô, como é que o cara vai estagiar se não está fazendo faculdade? Só que deu um estalo em mim, porque eu sempre fui me testando. Eu fiz uma prova numa universidade particular aqui e eu fui ver se eu tinha passado. E foi exatamente para administração o curso que eles exigiam. Poxa, que bacana. Cheguei lá, fiquei em 8º lugar. Certo. Não tinha o dinheiro da matrícula, vendi meu notebook, que eu tinha ganho numa premiação da Oi, certo. no trabalho anterior. Fiz a matrícula, levei o comprovante da matrícula feliz demais, porque eu consegui, eles exigiram a faculdade. Só que recebi mais um não. Disse que tinha que passar por um processo no CIEE. Tá tudo enganchado e você foi desenganjando. Tinha tudo para desistir. Quando cheguei lá, levei mais um não. E o engraçado foi que a convicção de que ia dar certo é o que prevalecia. E para começar a estagiar, tinha que ter estudado um período, 6 meses, e só poderia estagiar a partir do 2º período. Só que veio um estalo na minha mente, e quando eu olhei do lado, tinha um nome e uma porta. Eu digo, pô, se um cara tem um nome na porta, ele deve ser no mínimo importante. Eu disse, eu não lembro o nome dele, mas vamos colocar aqui de João Sim. José. Se eu gostaria de falar com o seu João José, diga que é Thiago Roque. Eita, nome forte, né, Wesley? Que tá querendo falar Cara, com com o ele. nome desse eu atendia, né? Quem era Thiago Roque? Ah, Ninguém. Mas só que você, no posicionamento, e você ter autoridade no que fala, sim. você passa a confiança. Isso. Né? Mas a confiança que eu estava tendo mesmo era em mim. Mas com isso você conseguiu essa liberação dele para você apresentar para a Mapel na época. Exatamente. E conseguiu a vaga de estágio lá com o pessoal. Consegui essa sessão, recebi a declaração e feliz da vida. Fui lá e deixei toda a documentação. Falaram o dia de iniciar. Eu não sabia nem para que era, sim. Mas eu queria estar lá. Mas eu sabia que a partir do momento que eu colocasse o pé ali, o sucesso seria iminente, porque eu sempre acreditei muito em mim. E aí, Thiago, eu conheço um pouquinho, não um pouquinho só da história, por isso que foi esse convite, e vi que você já trabalhou em várias empresas bem renomadas, né? Mas em qual época que você, nessa época, vamos lá, da Mapel, quando que você fala assim, vou me especializar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, trabalhar nesse setor, vou entender um pouquinho da dinâmica desse setor, quero me especializar, ver o que está faltando aqui para vir trazer esse meu conhecimento para essas empresas, e aonde que você começou a se especializar, porque depois da Mapel veio várias aí, queria que você desse tipo, uma fala rápida dessa trajetória sua. Comecei como consultor técnico e na época eu estava focado muito no dinheiro. Eu queria ser vendedor de carro e vendedor de carro ganhava dinheiro. Não, eu tenho que chegar lá. Só que tinha uma jornada. A jornada, sim, teve muitos percalços. E eu, como estagiário, no 15º dia, eu acabei com carro zero na concessionária. Nossa Senhora! Depois de ter pedido para sair da Oi, depois de ter enfrentado todos esses nãos, no 15º dia, acabei com carro zero na frente do dono. Não, e aí, como que o cara fica nessa hora, né? E na Porque hora, a gente fica sem chão, né? Na hora coloquei a mão na cabeça, meu amigo, disse, e agora? Me esforcei tanto para chegar e acontecer isso daí. Na frente do seu João? Na frente, no momento do João Lira. O João nem estava lá. Mas aí
Eu preciso, inclusive, falar o nome dele, que é um cara que me ajudou bastante, que é o Wilton Domingos. Conheço o Wilton, sim. É gerente lá na importadora. Ele fez, cara, fecha os olhos e no final do mês a gente volta a conversar. Rapaz. No 30º dia, fui chamado no RH, uma mesa bem grande, psicóloga lá no final, e o Wilton também lá no final. Eu disse, sabe o que você veio fazer aqui? Eu disse, no mínimo, eu me despedi. Porque quando me chamaram no RH, eu já fui me despedindo geral. Imagina isso não. E aí, bicho, cheguei lá e disse, ó, você está sendo contratado para o Grupo João Lira, a partir de hoje você está sendo efetivado. Nossa. Você, em 30 dias, vendeu mais que um cara que está aqui há 16 anos. E tudo que aconteceu, esqueça e bola para frente. Então, assim, foi uma reviravolta e foi um ganho muito grande na minha vida. E aí aquelas coisas de arrepiar, né? Porque a gente passa alguns estágios da vida, eu me arrepio porque eu gosto de escutar as pessoas. Porque como a gente já passou por alguns percalços, né, Wesley? E passa por alguns percalços, a gente vê quando... Essa foi a tua virada para esse... Essa aí foi a maior virada de chave da minha vida. Sabe por quê? Porque por mais adversidade que aconteça, você tem que ter a mentalidade sempre positiva. Muitos desistiriam naquele primeiro não. Ou nem voltariam lá, Ou nem voltariam. Tipo, com medo de ser cobrado um carro que você não tinha dinheiro para pagar. Você tinha lá o seu Celta, talvez, na época. Nem tinha Celta. Não tinha nada ainda. Um carro zero na época. Ele fala, pô, nem vou voltar lá, senão eles vão me cobrar. Exato. Né? Tipo assim, mente fraca, né? E você continuou batendo e foi efetivado no final do mês. E falando, agora você é o cara nosso aqui, né? Você Exato. É a nossa... Então, fiquei muito feliz com a notícia. Mas também, toda notícia boa... Sempre vem. Eu vou dizer o que foi que aconteceu meses depois. Chegou a fatura do carro. Mas... Chegou aquela fatura, mas eu paguei com tanto orgulho, meu amigo. Mas aí, só de ter conseguido aquele acesso e oportunidade. Tudo é um investimento, tudo é um trampolim, não é, Wesley? É verdade. E essa história aí, você só não contou como foi, né? Essa questão do carro, né? Você contar, nem vai longe. Mas eu queria saber o seguinte, desse salto aí da Mapel, depois da Mapel você foi para onde? Como que foi, Thiago? Como que foi a ideia de sair para... Como a gente tem várias empresas aí no caminho, eu queria chegar todo esse trajeto teu, até para chegar hoje, eu o acho Thiago, que né? o percurso mais longo foi no início, porque o início eu tive que acreditar bastante onde eu queria chegar. E eu queria ser vendedor de carro. Que massa. Eu era consultor técnico, trabalhava na área da oficina e sempre busquei oportunidades. Sendo que, como eu trouxe muito resultado, quando surgiu a oportunidade de vendedor de carro, eu sempre levei que era o fator tempo e não o fator resultado. Certo. Tinha muita gente que estava com muito tempo a mais que eu na empresa e, pô, não tem a mínima chance. E todo mundo foi lá, vai lá e se inscreve. Fiz todos os testes, passei em todos os testes e fiquei na função de vendedor. De lá para cá, não parei. E assim que eu dei mais um passo, assim que eu subi mais um degrau, saí de consultor técnico para vendedor de seminovos, eu almejei a ser vendedor de novos. 3 meses consecutivos como vendedor de seminovos, fui promovido para novos. É a mentalidade, a mentalidade de querer chegar, da onde chegar e como chegar. Exato. Que eu acho que a gente tem esses insights aí e as pessoas que estão no teu lado, dando apoio para falar assim, você consegue, você chega, e muita gente... Muita gente é o contrário também. Justo. São poucas as pessoas hoje que falam assim, você é capaz de fazer, né, Thiago? Você é o cara. Você tal. A maioria fala, o Thiago não sei não, tal. Sempre jogando a gente para um caminho atrás e um passo atrás, né? Mas... Só que um detalhe importante que eu sempre tive na vida foi saber questionar, foi saber perguntar. Por mais que eu tivesse naquela função, eu tinha que entender o porquê e o praquê das coisas. Certo. O como chegava e o como saía. E o principal, saber modelar. Eu modelei o melhor vendedor de seminovos para entender o que ele fazia, como ele fazia. Eu modelei o melhor vendedor de novos, porque é isso que a gente tem que fazer. Sim. Se inspirar nos melhores. Não copiar os melhores, pegar os melhores insights, pegar as melhores práticas para você se tornar melhor. E eu me tornei o melhor vendedor de seminovos, me tornei o melhor vendedor de novos. E aí, na minha cabeça, eu disse, pô, se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo chegar mais. E na época, o superintendente, um cara jovem, e eu disse, esse cara chegou, deixa eu entender como foi a jornada dele. Deixa eu entender o que foi que ele estudou, o que foi que ele leu, o que foi que ele fez. E eu comecei a entender, a questionar, a perguntar, e ele foi me dizendo, estudei, fiz FGV, tal. Só que o segredo de tudo não está somente no nível de conhecimento. Claro. Existe o nível de relacionamento.
E na prática, né? Também, na prática, o network. Porque você estuda, livros são excelentes. Se não tiver o network... Não, se não tiver aplicabilidade, não serve. Falei com a minha esposa isso agora, que ela gosta de ler e tal, Napoleão Hill, tal. E ela que traz muita novidade, muita coisa boa, porque ela gosta mesmo, ela tem isso enraizado. E aí ela falou assim, vai que você põe na prática isso aqui, põe na prática isso ali, porque se você não colocar algumas chaves ali na prática, e se você não tiver pensamento positivo que você pode chegar, também não adianta nada, né, Thiago? Se você lê muito na teoria e não jogar na prática, não se espelhar, não ir buscar o conhecimento, né? É verdade. Se não tiver, assim, o ser humano ele tem que ter um sonho, né? Ele tem que ter um objetivo. Se ele não tiver, fica difícil a vida dele. Fica muito difícil. E aí você chegou espelhando ali no superintendente e modelando, e modelei o superintendente. Disse, cara, eu quero chegar nessa função. E aí? E eu coloquei um objetivo até meus 40 anos. Na época eu tinha 24. Você acredita que eu tinha esse... Quando eu era mais novo, né? Bem mais novo, eu falei assim, pô, eu quero ficar rico, não é rico de dinheiro, quero independente, ter uma independência com 45 anos. Só que eu tava falando lá com 25, que tudo perdidão, tudo aonde que vai chegar e tal. Eu falei, mas daqui a 20 anos, e agora com 48 já, né? Aí você já conseguiu, né? Na verdade, estamos na batalha ainda, mas aí eu acho assim, é o objetivo que a gente vai olhando, parece que está tão distante às vezes, mas é saber onde que você quer chegar, o que você quer ali para o teu futuro. Sabe né? qual é o detalhe? Como o Wesley falou aqui, tem que ter conhecimento. Porém, você fica limitado ao teto de conhecimento que você tem. Só que depois desse teto que você tem muitos outros, você vai quebrando. Sim. E aí foi o que eu fui buscando, vai quebrando, entrei na faculdade, eu entrei por obrigação para ser estagiário, Sim. me formei. Oh, e eu fui buscando esse conhecimento, mas o melhor que o conhecimento é ter aplicabilidade. Da prática, né? Mas aplicar como? Fazendo e ensinando. E a partir da Mapel, foi para onde depois, Thiago? Depois da Mapel, me destaquei no feirão, fui convidado para Boa Terra, vendi pra caramba na Boa Terra e conheci algumas pessoas que já empreendiam, eu sempre tive esse desejo de empreender. Compramos uma franquia. Que ano que foi isso aí, Thiago? Foi em 2010. Então já o feirão deve ser eu tinha feito lá pro 5Div, deve ter. Certeza que foi você. Lá você inclusive tinha mais cabelo na época. Né? Era ele mesmo. Era ele. Eu trouxe ele como um amigo, viu? Com que as coisas... brincadeira. Já se tornando ele vivo, poxa. Mas me lembro. E aí, me destaquei no feirão e aí fiquei muito conhecido na época. Fui convidado para Boa Terra e sempre tive muita facilidade em vender e lá, de fato, surgiu uma conexão muito importante, que foi com o Henrique Cristiano, que era meu gerente na época. Pô, cara foda. E eu fui sempre questionando, cara, o que significa esse termo? Cara, eu vi você conversando, o que é isso? E eu sempre fui aprendendo, anotando, eu sabia que iria chegar o momento de eu colocar em prática. Legal. E eu resolvi empreender. Deu errado, comprei um produto de tecnologia, numa era que não era de tecnologia, comprei um produto muito avançado para uma época que não estava ainda não estava. Mas esse eu conto uma historinha bem rapidinho para você, Thiago, só para a gente bater o papo, porque o podcast é para isso, bater papo e conhecer. Quando a gente estava lá, quando eu fui dono do Maceió Autos, junto com um sócio, que não deu certo, a gente contou no primeiro episódio, mas só para dar um adendo aí que você está falando. E aí, quando eu comecei com o Maceió Autos, que era antes do Carango, isso faz 20 anos, quando eu cheguei lá com o Daniel Acioli, lá na Cicosa, né? Grande Daniel. Um abraço, Daniel. E aí o Daniel falou assim, eu chegava lá atrás da moto do cara que era meu funcionário, relativamente, que fazia as fotos, porque não tinha carro também, e no sofrimento, né? Daí eu cheguei e vi o Daniel lá naquela... Não tinha aquela escadinha lá da parte de novos que sempre ficava ali sentado. Eu falei, daí eu desci da moto tudo suado, tal, né? E fui falar, vou falar com o Daniel hoje, né? Eu cheguei, Daniel, vamos fazer a Cicosa entrar aí no site, tal, site de venda. Isso há 20 anos, hein? Nós começamos lá atrás. Ele olhou para mim, Fábio, isso não tem futuro, porque o que tem futuro hoje era o Jornal Gazeta, que é o foguetinho da Gazeta, Fábio. Eu compro uma página, anuncio lá, dá muito mais. Esse negócio de internet não tem futuro. Então, às vezes, você acha que está avançando
avançado na tecnologia, e aí a persistência faz você acreditar depois e enxergar depois que aquilo lá funcionava. Que depois de alguns anos, claro, deu certo, já está com caramba, e hoje é tudo pela internet, Tudo pela né? internet. Então, mas lá você não por isso não vejo como uma sacanagem do Daniel, falou para a gente sair da jogada, porque aquele momento era daquilo. Então a gente olha aquilo lá e fala assim, poxa, talvez naquela época para ele não era aquilo lá, né? Mas hoje... Mas logo em seguida já virou, já foi e tal. Então talvez seja essa época aqui, da tecnologia sua, que você quis entregar um produto que talvez naquele momento talvez não fosse, Exatamente. mas com certeza hoje já foi ultrapassado até. E eu fui, e assim, e o sonho foi grande, a frustração foi do mesmo tamanho. E o negócio deu tão errado que eu disse, cara, eu quero ir embora. Tava no primeiro casamento, minha filha pequena, e eu tava frustrado porque eu queria muito que desse certo. Eu investi muita grana, não o pouco que eu consegui juntar, e deu errado. Só que você não consegue chegar na faculdade do sucesso sem passar na escola do fracasso. E eu tive que ir embora. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, porque eu tive que largar tudo e todos. E essa jornada da vida da gente é assim, tem momentos que a gente precisa se desprender e precisa aprender com novas pessoas, com novas culturas, para ter novas ideias, novas ações e, consequente, novos resultados. E aí eu fui embora. Fui embora para Aracaju. Aí você pergunta, foi fazer o que lá? Não sei. Fui trabalhar. Aluguei um apartamento à distância, nem sabia onde era. Olha que só. E fui com a coragem. Foi eu e um amigo, trabalhou comigo na Boa Terra. Chegou lá em Aracaju, passei numa concessionária. Na época, climatizado, era pouquíssimas. Sim. Eu disse, cara, eu quero trabalhar aí. E eu sempre tive muita fé no que eu queria. Fui lá, deixei meu currículo. Na qual concessionária que era, né? Na Maracá. Naquela principal. Sim. Do Sérgio, lá do Isso. pessoal. Fui lá, deixei meu currículo. Quem é o gerente? Eu perguntei em off. O pessoal falou, Silvio Fonseca. Eita. Aí já cheguei lá. Conhece o Silvio? Claro, Silvio. Hoje é meu grande amigo. Depois foi gerente da Audi, né? Isso, é exatamente. o mesmo grupo Silvio, desse geral. falo com ele sempre. Só que hoje... eu fui lá, peguei o nome dele e fui na atendente. Silvio Fonseca está... Fale que é Thiago Roque que está aqui. Do mesmo jeito lá A mesma estratégia, né, mano? A mesma estratégia. Cheguei com autoridade, pô. Só que eu digo, pô, vamos ver se funciona. Eu acho que você já assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, né? O Prenda-me se for Prenda-me capaz. Pronto, mais ou menos isso. É com autoridade. Cheguei lá, me apresentei, entreguei meu currículo e ele, calma, assim, cara... No final das contas, tudo que você faz na vida, você tem uma recompensa. Eu passei uma jornada na Mapel que eu ganhei premiações. Eu ganhei grana de premiação do banco, na campanha que tinha, viajei. Tempo bom. E o que foi que aconteceu? Nesse dia que eu fui me apresentar, tava lá o Gerson, do Banco Volkswagen. Conheço o Gerson, ainda tá. E tava lá o Sérgio Murilo, da Volkswagen. Eu conversando com o Silvio, levei um tapa nas costas. Porra, é isso aqui. Quando eu olhei pra trás, é Tiagão, porra. E o Sérgio é gente boa demais. Tá fazendo o que aqui? Eu disse, cara, vim morar aqui. No final das contas, eu tive a recomendação dos caras. Olha que legal. E comecei a trabalhar onde eu queria. E eu fui no momento certo, na hora certa. Mas é porque as pessoas vão passando pela vida da gente, vão agregando, né? O Sérgio, fiz o feirão da Volks, tanto aqui em Aracaju com eles, e tive contato com o Sérgio, com os meninos todos lá. Então, são pessoas muito boas, né? E o Sérgio era patamar bacana lá da Volks, né? Ele que, na verdade, coordenava aqui em Aracaju, né? Alagoas, Aracaju. Era o regional. Regional. Acredito que era todo Nordeste. Pois é, gente. E aí, cara, entrei. Fui melhor vendedor no feirão. Entrei lá num feirão que teve no centro de convenções. É o SIC. É no SIC lá, que a gente faz lá. Aí foquei no resultado. Era você também, não? Eu fui para lá fazendo feirão quando era o Antônio Hollenberg, que era o presidente do 5Div lá, que ele era da Renault aqui. E aí ele falou, Fábio, vou levar lá para você fazer um feirão lá em Aracaju, que você já estava fazendo aqui. Ele não era
era presidente lá, mas ele tinha a Renault aqui, né? Que era o Gabriel ainda que tomava conta dessa época. Era a Nissan também? Era a Nissan e tal. E ele me levou para lá para fazer os feirões. Fiz o primeiro feirão lá em Aracaju, com o Santander ainda, com o Nogueira. Se lembra do Nogueira? Lembro, e aí o Nogueira falou, vamos fazer um negócio diferente. Eu apresentei lá para os 5 Div, tinha o meu amigo William, hoje que é amigo pessoal lá, que era o executivo. E aí, nessa historiazinha, aí ele falou assim, vamos ter que fazer, e o William, como executivo, me cobrando, e aí, o que vocês fazem, o que não fazem? Tipo, meio que travando um formato, porque a gente ia trazer novidade. Chegamos, foi o meu melhor feirão até hoje que a gente fez. A gente deu premiação para os vendedores, fez algumas coisas diferentes assim. A gente vendeu em 3 dias lá mais de 500 carros. Muito pra bom mim, resultado. foi assim uma sensação de poderoso, para não falar outra palavra, assim, pá, conseguimos conquistar, né? Então, Aracaju sempre teve um bom mercado, um ótimo mercado e eles são sempre muito aquecidos, que eles querem, todas as lojas, concessionárias, eles sempre gostam de eventos e tudo mais, então é um mercado bem aquecido lá, né? Um mercado muito bom, a renda per capita muito boa, o nível de aprovação muito bom também. E esse tempo a Petrobras estava, tinha as plataformas, 200 plataformas lá, então o dinheiro rolava solto lá, a aprovação era bacana lá, muito bom. E aí me destaquei no feirão, quando falaram, fiquei em segundo lugar no feirão, o primeiro foi um cara da Saman, e o segundo, Thiago Roque. Quem é Thiago Roque? Pô, tu ficou em segundo, pô, fiquei feliz, mas eu sei a minha dedicação que foi. Tava todo vermelho do sol. Consegui vender uma quantidade significativa de carro e quando cheguei na empresa na segunda-feira tinha uma reunião. Disse, pô, perdi a reunião. Só que a reunião era sobre mim. Sabe por quê? Porque eu já entrei num feirão e lá tinha uma política de quem entrava na empresa que só poderia vender depois de um mês. E eu já comecei vendendo, no final das contas não podia receber a comissão. Nessa época aí nós se conhecemos em Itabaiana também, no feirão. A gente fez um feirão em Itabaiana com as concessionárias lá, Wesley. E aí tá o Thiago Roque lá também, já vendendo lá. Já vendendo. Então foi assim, foi uma jornada de conhecimento muito boa para mim no Grupo Gama, que é um grupo que entende de verdade de processo e ali eu me qualifiquei. E eles querem sempre implantar os processos novos, né? Isso é uma coisa que eu quero falar um pouquinho com você, até depois desse bate-papo bem rápido, mas esses processos todos que estão aí atuais, né? Que hoje tem CRM, tem várias coisas tudo. Que você tem que ir buscando, claro, não consegue implantar todos, mas porque o mercado ele mudou muito. O mercado está sempre hoje não é só chegar e vender, né? Antigamente, na minha época, não existia smartphone. Isso. E, pô, o fluxo de loja era natural. Hoje trocou, existe o fluxo digital. O fluxo de loja, vai pra loja, né? É um plus. Então, o fluxo quem digital tem que provocar que vai pra isso hoje é o vendedor. O vendedor que tem que agendar, o vendedor que tem que prospectar, que tem que fazer o follow-up, que tem que humanizar e se relacionar com o cliente. Então vamos dar alguns pulos só para nós entender um pouquinho mais rápido, Thiago, só para bem chegar a hora que eu quero fazer a pergunta para você. Daí teve lá em Aracaju, no Maracá, daí foi para alguma empresa lá mais, não? Não, na Maracá saí de Maceió, liso e desempregado, voltei para Maceió como gerente de Seminovos da Lagoa. Foi onde a gente se relacionou mais, conheci o Wesley também. Conheci lá também. E ali foi muito bom, só que eu sempre quis dar grandes passos, fiz o MBA, eu disse, não, agora eu quero fazer consultoria. Já começou a se especializar. Isso, comecei a me especializar, como falei, aprendi muito sobre o processo e quis contribuir com outras empresas. Fiz consultoria no grupo, na Mavel. Sim. Comecei a fazer consultoria na Nissan, na época. Sim. E aí foi quando surgiu tudo que você planta, você colhe. Então, todas as modificações e toda a dedicação que eu tive em Aracaju, o Silvio Fonseca foi convidado para ser diretor de um grupo na Bahia. Ele me ligou e disse, Roque, vamos? Velho, eu assumi um desafio, mas eu não vou só não. Você vai ter que ir comigo. Porque a gente precisa resolver a parada lá. Fomos para Bahia. Mas eu sempre falo que você valorizar as pessoas que te ajudam, que te colocam no trilho. Contei a história do Guilherme lá, do Guilherme do Maicai, que foi sócio meu e tal, no primeiro podcast. É isso aí. E depois comecei a fazer o Samba Lagoas. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nada a ver com carro. Mas ele me projetou, ele me deu a mão quando precisava lá, ele foi meu sócio do Carango quando saí do Maceió Autos, tal, a história que tá lá no primeiro podcast lá. Então quando o cara chama você e fala venha, às vezes você larga tudo e vai atrás
da situação daquele cara que te deu a mão e te projetou naquele momento, né? Exatamente. Então, você ajudar as pessoas, de certa forma, com o teu conhecimento, ou pelo menos com o teu tempo, porque isso é riquíssimo, né? Agora a gente já entende isso com 38, 40, 48, a gente já entende que o tempo é valioso. Antes a gente não quer saber. Porque O tempo ele é irrecuperável. É justo. E aí eu fiz exatamente isso. Valorizei a quem me deu a oportunidade. Pronto. Eu larguei o que eu estava fazendo em Maceió e disse, velho, vou para Bahia com você. Fui para Bahia, assim como eu entrei de Amapel. Certo. E bati num carro zero com 15 dias. Não. Quando eu fui para Bahia, sabe o que foi que aconteceu? Não, nem quero. Não, fale, Thiago. Capotei. Sofri um acidente gravíssimo. Nossa. Quando você estava indo? Quando eu estava... Não, já estava em Paulo Afonso. Não, mas quando você estava indo assumir esse compromisso. Isso, assumi o compromisso. E eu estava indo para Alagoinhas, na Bahia, com uma funcionária que eu tinha contratado. Primeiro dia de trabalho dela, eu morava em hotel e o pai disse, tá entregue aqui a minha filha e vão com Deus. A gente ficou na primeira curva. Meu Deus do céu. Capotei o carro. Mas tá tudo bem? Não tive nenhum arranhão. E ela também tudo tranquila? Ela toda tranquila também. Achei que tinha morrido porque ficou uma caixa separando. Ela nem me chamava, nem eu chamava o nome dela. Quando eu chamei, saímos do carro. Saímos bem. O pai dela que foi socorrer. É maravilhoso. E voltamos para Paulo Afonso, peguei um carro e viajei de novo. Nossa, e o pai dela disse, vá com ele. Porque confiança, né? Se diante de tudo que aconteceu, vocês não tiveram nada, é porque Deus está com vocês. Amém. Eu sempre fui crente e temente a Deus. E graças a Deus deu tudo muito certo. Eu acho que o primeiro resultado da vida da gente é a gente acreditar em Deus, né? Porque eu acho que essa é a fortaleza da gente, dos percalços que a gente passa, das situações, Wesley, que a gente acha que não sei o que fazer, não sei o que tá, como que eu faço? Ele mostra o caminho para você de persistência e você chega lá. Mas você tem que sofrer um pouquinho. Eu sempre falo pra minha mulher, você tem que porque essa é uma busca da gente do dia a dia, de passar as dificuldades. Porque se você for para chegar no objetivo lá final com facilidade, eu acho que não teria... Você não valoriza tanto. Não teria tanto valor. E quando você vai passando o percalço, quando você passa por percalço, para falar, pô, eu consegui passar isso aí, então é sinal que você é muito mais forte do que você imagina. Esse é o grande lance do negócio, né? É verdade. E eu vou te falar, driblei muitos nãos. Isso aí tentou me parar, e não só que eu segui adiante. Daí foi pra Bahia, lá com o Silvio, daí ficou um tempo voltou, né? Fiquei um tempo, fiquei em Paulo Afonso, como diretor da concessionária. Certo. Conseguimos lá alavancar o market share da marca no segmento novos e pós-venda e peças. Depois fui para Alagoinhas para resolver a Ford que tinha lá também. Legal. E no final, o Silvio, por conta da família, a distância, como ele ficava indo e vindo, era ruim. E eu ficava sempre. E aí foi quando surgiu a oportunidade de assumir a vaga de diretor-geral do grupo. Poxa. No lugar do Silvio. Isso com quantos anos, Thiago? Mais ou menos você tinha. Aí, no início, eu disse, eu tinha colocado como meta chegar a ser diretor até 40 anos. Quebrei um paradigma. Cheguei com 28 anos. É isso que eu falo. Daí vai ver aquele meninão, cheguei diretor de uma empresa, que tem que resolver tudo que está correndo. E foi visto que não é a idade que determina. É a preparação. É a dedicação, né? é a preparação, é a abdicação. Né? É você ter foco naquilo que faz. Né? E graças a Deus deu tudo muito certo. A minha passagem na Bahia, para mim, foi muito valorosa. Tem que ter dado para muito o grupo certo, também. Ele nem contou o restante, porque daí ele veio. Por isso que eu tô me curtando, porque o podcast é só uma hora. Capotou outro carro, acabou com outro carro, não, né? Daí voltei para Maceió, comecei a fazer consultoria novamente, entrei aqui na Mangabeiros Veículos com o seu Max Tenório. Gente boa, pessoal, fantástica. Lá, tal, aprendi muito, pude contribuir muito também com o meu conhecimento, fizemos muitas mudanças. E na época de consultoria, das duas umas, as pessoas vão lhe amar ou vão por odiar, um motivo né? E vão te odiar pelo mesmo motivo. Algumas outras vão te odiar, né? Mas para você colocar, para você fazer o processo funcionar, tem a dor, né? Não tem como fazer um processo funcionar dentro de uma empresa grande sem dor. Toda mudança ainda mais sofrimento. Ainda mais uma empresa que não está começando, tem anos no mercado, né? Isso. Então daí tem um processo já que já está vincado. Empresa, então, muito complicado. Conseguimos mudar, conseguimos implantar e fui convidado a executar o plano de ação que eu tinha determinado como consultoria. Olha que legal. E fiquei... Mais o tempo, né? A classificação, saímos da D, fomos para A. E aí eu me abri para o mercado novamente, porque eu queria trabalhar numa empresa de grande porte. E aí? Abri mercado aqui para a Unidas. Né? A Unidas não tinha em Maceió. Lembro e disso. A Unidas se destacou muito, tanto é que
foi tanto sucesso que abriu mais uma loja e eu pude participar do início até o encerramento da minha jornada, né? Porque minha jornada hoje é pautada em empreender. E depois da Unidas foi comprada pela Localiza. Teve a fusão. Isso. Né? E você ficou ainda, né, nessa fusão, porque geralmente quando tem fusão, descarta esse, tira esse, né? Que é os ajustes normais de empresas grandes, né? Isso. Que hoje a Localiza é a maior empresa hoje, né? Eu diria, hoje né? é a maior empresa da América Latina, né? Em mobilidade urbana. E você está dentro desse processo, deve ter muito conhecimento, muito processo, muita coisa que você, além de levar a tua experiência, recebeu uma carrada. Ali foi uma universidade, foi um MBA. Pois é. Essa é a verdadeira universidade da prática do dia a dia, né? E aí, quando você sobe depois que dá Localiza, né? Chegou um ponto de você falar assim, eu quero isso, achar o objetivo e querer passar para um outro patamar, uma outra situação e buscar outras coisas, porque a vida da gente é isso, buscar o diferente, a novidade e sair da zona de conforto. É porque, na verdade, é o seguinte, ainda eu quero que me apresente essa zona de conforto, que existe, eu nunca tive. A minha zona sempre foi aquela zona de conflito, a zona de buscar o novo. E quando você busca o novo, dói. Quando você busca o novo, você tem que se deslocar, você tem que se movimentar, você tem que ouvir muito não para poder conquistar o espaço e conseguir buscar o sim. Mas como que você tomou essa decisão, desculpa, Thiago, só de sair de uma zona de conforto bacana, estou numa empresa a maior da América Latina, tô tranquilo gerenciando aqui, já sei o processo, já sei o que fazer, já estou ganhando relativamente tranquilo, já tenho minhas consultorias aqui à parte, já tá o que... Eu conheço um pouquinho dessa dessa história, né, Thiago? Por isso que eu estou relatando, que eu imagino que seja isso, cada um no seu quadrado, mas eu imagino que já seja isso. E aonde que deu esse start? Falar assim, eu vou para esse novo mundo, essa nova... Onde que surgiu esse insight? Assim? Quem que te deu esse apoio? Quem falava, é só você, Thiago, na sua cabeça, ou tem a tua família por trás? Tem. Quem que tá ali junto com o Thiago, falando assim, Thiago... Tô aqui com você. Você tomar água, vamos tomar água. Se tomar vinho, vamos tomar vinho. Vamos comer. Se tiver que comer cuscuz, vamos comer cuscuz. Se for uma lagostinha, vamos comer. Exatamente. E tal. Quem que tá junto nesse processo de fortalecimento junto com o Thiago? Porque eu sei que sozinho é difícil, né? Eu tive muita dificuldade em 2021. Perdi praticamente a família inteira para o Covid. Nossa, isso é... Eu não sabia mais o que fazer. Minha mãe faleceu. Vai fazer 2 anos agora. Dia 24, a minha filha perdeu as 2 avós. Nesse momento de fragilidade, perdi uma grana, porque eu já fazia investimentos. E aí, praticamente, fiquei sem saída. Praticamente, eu quis parar minha vida ali, mas eu sempre costumo dizer que você não deseja o que você não conhece. E eu fui conhecer lugares novos, pessoas novas, ambiências novas. E aí tudo começou, toda essa virada de chave na minha vida foi depois de um evento chamado Tracto Show, que inclusive é sediado aqui no prédio. E lá, eu disse, cara, do Paulo, eu preciso dessa energia, eu preciso conhecer. Eu fui ali pegar os insights, quem faz. Como é que o cara chegou? Pô, se ele chegou, eu também chego. Que legal, Diego. Né? Eu saí com esse insight, assim, dessa última palestra que a gente foi, poxa, quando a gente viu a palestra acontecendo, eu falei, poxa, se esses caras fazem, a gente faz. E, portanto, que a gente já veio conversando até para saber dessa nova etapa, né, Thiago, que a gente veio conversando. O Thiago, a gente sentou, bateu um papo, até com a experiência agora, né, Thiago? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de ser palestrante, que você já veio fazendo algumas palestras aí, e não palestras só em Alagoas, em vários estados aí, e já tem algumas palestras já agendadas. Eu falei, poxa, o Thiago é um cara bom para juntar com o meu conhecimento de organização e entender como funciona a gente trazer alguma coisa diferencial, alguma coisa diferenciada para o setor automotivo dentro de Alagoas ou Nordeste todo, que eu sempre fico pensando no Nordeste. Eu sou de Curitiba, nascido lá no Paraná, mas eu sou enraizado com o Nordeste, eu gosto muito daqui e não quero voltar nunca mais embora. Eu falo isso de boca cheia, porque aqui é o lugar da gente crescer, da gente trazer oportunidades, né? E a gente foi batendo um papo, né, Thiago, nessa nova oportunidade sua, dessa saída da Localiza. Falei, Thiago, por que a gente não dá o lance aí de fazer uma palestra com o teu conhecimento, trazer pessoas que você já está conhecendo e, de repente, fazer
um novo projeto aí, né, Thiago? E aí conta um pouquinho dessa parte que você começou a ser palestrante. Transição. De palestrante, e aí vamos chegar nessa conversinha do nome, depois você fala aí. Eu comecei a me relacionar com grandes players e fui para novos ambientes, viajei muito a São Paulo. Comecei a fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde tem lá pessoas milionárias, bilionárias até, mas eu entendi sempre que não é sobre o ter, é sobre o ser. E aquilo foi me encorajando, e aquilo eu fui acreditando, fui conhecendo. E eu sempre tive essa comunicação muito expansiva. E eu disse, cara, eu quero palestrar. A minha primeira palestra foi contando de fato a minha história. O tema da palestra foi embalando meu milhão, porque eu cheguei a esse número, porque eu coloquei como objetivo financeiro. E aí eu entendi que eu conseguia destravar a vida de muitas pessoas também que passaram pelas mesmas dificuldades que eu passei, pessoas que receberam o não e aceitou o não, e a gente faz com que as pessoas desistam desse não e acreditem no sim. E aí fui desenvolvendo outros tipos de palestras e hoje eu prego muito sobre empreendedorismo e estou voltado também nessa área comercial, porque, aliás, nessa área automotiva, que é o que regou sempre a minha vida. Do dia que eu entrei, eu nunca mais saí. E eu coloquei como objetivo de vida também, além de ter realizado o meu sonho para ter um carro, hoje eu consigo realizar vários sonhos também, porque hoje tenho já uma loja física. Falei da Select Motors, né? Parceria aí com o Carango, né? Que é a Select Motors. É uma loja nova. Nosso amigo Charlton tá junto com você. O Charlton também tá junto. Pessoa cara incrível, fantástico. Que já trabalhou lá na Mangabeiras. Honesto. Quem conhece o Charlton, vale a pena. A loja ficou um show de bola. Sabe quando você constrói a loja com detalhezinhos e tal? Tudo se constrói, né? Mas eles já começaram com um carinho enorme da loja. E eu acho que com os processos todos das lojas... Todo o que você já passou exatamente, todo o know-how então foi levado, todos os indicadores são medidos. E aí começou, né? O Charles falou assim, Fábio, se a gente vendesse X carros por mês, para mim não estava satisfeito. Bem humilde, bem tranquilo. Só que daí triplicou o número que ele falou para mim. E eu falei, eita, agora eu comecei a gostar, ele falou, né? E assim vai, né? Porque vocês dois se uniram, essa parte de conhecimento de vendas, com tudo, né? E a Select Motors, né? Junta a fome com a vontade de comer. Ele levou toda a experiência comercial dele como vendedor. Levei toda a minha experiência como gestor. A sociedade é complicadíssima, né? Porque eu já tive sócios, já tal. Mas quando você se junta com pessoas boas, com um objetivo único de crescer, que eu acho que tem oportunidade para todo mundo crescer. Eu acho que não é falar de dinheiro, é falar em crescimento. Quando você cresceu, não pode esquecer a pessoa que você estava junto. E quando você cresceu, o dinheiro vem tranquilo. Eu acho que é sempre isso. O primeiro passo é fazer. Eu brinco com o Wesley sempre. O Wesley é um cara empreendedor, o cara é radialista, é o cara que já foi para televisão. É um cara versátil. É versátil. Eu tenho umas histórias assim também de superação que... Então, eu tenho que entrevistar você um dia aqui, Wesley. Você tem que mudar para esse lado aqui. Porque eu sei que você tem... Pronto, próximo vou trazer o Wesley. Você tem que ter uma jornada aí, porque muita gente não entende o processo. Poxa, por quê, né? Desiste lá no fim, só que você não entende o processo quando entra. Você só vai entender o processo lá no final. Quando você passa todo o percalço, né? Eu não gosto quando uma pessoa... Você pergunta a uma pessoa, olha, você sabe fazer isso aqui? E a pessoa diz, rapaz, eu não sei, eu não consigo. Essa palavra, eu não consigo, ela me incomoda um pouco. Porque se você procurar aprender ali, você vai conseguir. Não tem como. Né? Mas tem gente que é limitado, só vai até um certo ponto, né? Mas sabe qual é o detalhe aí? Já fala que não consegue... sem sequer ter tentado. Sem ter tentado, justamente. Entende? Então, essa palavra eu não consigo, eu acho ela muito... Ela não pode mais existir. Pelo menos para mim. Essa coisa eu não consigo. Mim também. Eu acho que vai dar errado. Essa coisa que o Fábio falou também, de sempre ter o pensamento positivo, é muito importante em tudo que você for fazer. Completamente importante. Né? Eu cresci eu tive uma crença familiar no qual meu pai disse assim, você é o produto do meio. Então, se ele disse, eu sou o produto do meio, eu tinha que nascer, crescer e morrer onde eu passei a infância. Só que eu digo, não, se ele falou que eu sou o produto do meio, eu vou mudar de meio. Eu vou conhecer novos lugares, novas pessoas, novas ideias. E hoje eu consigo, além da área automotiva, empreender em outras áreas. Talvez eu nunca teria conseguido ou desejado isso se eu não saísse da zona de conforto, da bolha. Da zona de conforto, né? Se eu não saísse daquela bolha. Então,
Hoje ajudo muitas pessoas a fazer essa transição de carreira, a alavancar sua carreira, a abrir seus negócios. Teve esse evento sexta-feira do Pyong e veio uma menina no palco dizendo, cara, agradeço mais esse cara. E um cara do meu lado dizer, velho... Isso é uma construção, né, Se não fosse você, não teria mudado minha vida. E isso é o que a gente tem que fazer pelo próximo, nada é pra gente. É como você falou, tem gente que vai trabalhar por dinheiro, se entra pelo dinheiro, ele vai sair pelo mesmo motivo. Não vai funcionar. Você tem que entrar com um propósito na vida das pessoas, não tem segredo. É como esse nosso projeto aí, né? Vamos falar um pouquinho, Thiago? Carango Experience. Sensacional. Pois é. Nós estamos aí com um projeto, Wesley, que eu já te falei, né, das palestras e a gente está trazendo com o Thiago, era para ser em maio agora, mas por causa do Dia das Mães não deu certo, porque alguns palestrantes que vão, praticamente quase todos os palestrantes de fora, de Curitiba, Rodrigo, né, tem vários aí que já estão na agenda nossa, aí no nosso radar, e 2 ou 3 não puderam por causa da data, que era 13 e 14, dia 15 era Dia das Mães, uma coisa assim. Era um domingo, Dia das Mães, era sexta e sábado. Então a gente só tá para confirmar a data que vai ser lançado, provavelmente seja aí no segundo semestre, porque é um tempo que a gente quer trabalhar essa data bem e trazer todo o setor automotivo para o Carango Experience, porque o que é a ideia desse Carango Experience? É trazer o know-how dessas pessoas, né, de conhecimento que estão circulando aí no Brasil inteiro, com tecnologia, com experiência, com formato, e agregar para aquelas pessoas que gostam de carro. Às vezes é o vendedor, o dono da loja, o gerente da concessionária, o dono da concessionária, né, que para todos esse público a gente está preparando um grande evento que vai ser aí nesse segundo semestre, que a gente vai claro, vai falar sobre... O intuito disso aí é entender que não existe concorrência. Cada um tem que saber gerar o valor do seu negócio. Cada um tem que saber gerar o valor da sua marca. E a principal marca é o próprio nome. Isso, e aproveitar o que você recebe, né? Porque o que acontece quando a gente tem a experiência do Carango? Às vezes o cara, quando a gente vai visitar o cara, mas não recebi nenhum lead, não sei o que, quando vai ver lá na caixa dele, tá cheio de lead, não responde. E o tanto que ele demora para responder aquele lead, que ele acha que, o cara perguntou a cor do carro, não sei o que, talvez aquele lead que não é tão quente hoje, que você trabalha mais para... É aquele momento de você trazer o cliente para conhecer a loja, para puxar a loja. Você não pode perder nada hoje nesse nível de... Já que vem tudo... A maioria, das vendas vem da internet, não importa, como o site do Carango, vários outros sites, e não só sites, né, com redes sociais. Então, tudo que você tem que ficar com uma águia ali, esperando aquela oportunidade... Caiu, você trazer. Claro que nem sempre se fecha, isso é natural, que hoje é uma média aí de 6% a 5% aí que você consegue fechar no final dos leads, aí você pode entrar um pouquinho falando, Wesley, né? Porque a gente já fez esse estudo e a gente está com um produto bem bacana para as lojas aí, de pacote com vídeos e trazer lead qualificado, que isso que é a gente trabalha com pixel dentro do Carango, então a gente tem mais de 260 mil acessos para saber o que o cliente quer, que está buscando e tal. Então a gente quer trazer tudo essa tecnologia. Consegue fazer um bom funil. Funil para entregar para lá, para Select, por exemplo, um formato de vou investir aqui, mas vou ter resultado. Isso. Não só de falar, me dá o dinheiro seu aí e tal, colocar. Não a gente vai trazer com a qualidade do Wesley lá fazendo todos os vídeos e tal. E a gente tem uma equipe por trás para selecionar, qualificar mais o seu lead para trazer resultado na ponta. Isso é o que vai trazer grande diferença, porque é a geração de conteúdo. Isso. Se você for ter só mais um anúncio de foto, se você for ter uma copyright somente lá com o modelo do carro, porque você só vai ser mais um, né? Então... Entende? E eu vejo que o Carango, de fato, está fazendo esse grande diferencial. Está começando a gente destoar e fazer, e o Carango Experience que vocês vão trazer, pode ficar ligados aí, que vai vir uma coisa muito boa, porque a gente não ia se unir para trazer mais um negócio. Para ser mais do mesmo. Não, a gente está descendo ali, conversando e ajeitando e puxando e rabiscando. Talvez essa demora saiu por causa disso, para a gente trazer... Não uma coisa perfeita, porque não existe coisa perfeita, e tem que se fazer. Uma coisa importante que eu sempre falo, não adianta esperar a perfeição para sair. A perfeição vem conforme você vai executando o serviço. Mas tem que sair, pelo menos, de uma qualificação que você fala assim, poxa, não estou passando vergonha, estou trazendo uma coisa diferenciada. Hoje já conta com um grande know-how, que é o do Fábio, porque o Fábio já organiza grandes feirões de grande porte. Então, eu tenho certeza que se você for analisar todo o know-how que você já tem,
com essa experiência que eu trago de mercado. Então, assim, é o match perfeito. Porque o que nós queremos aqui é trazer todo o ecossistema do setor automotivo para que pessoas saiam dessa zona, mudem de fato o processo, mudem a forma de enxergar o mercado, enxergar os clientes, mude a forma de tratar os seus leads, de como captar, de como resgatar, porque isso aí desse viés, só chega lead frio, não existe lead frio. Existe atendimento demorado, existe atendimento ruim, existe a falta de acompanhamento. Lá também no Carango Experience não é somente sobre tratar a área digital, também venda, experiência, né? Compra, e o network, processo, né? E o Porque a gente ganha tanto, né, Thiago, de escutar aquela história tua, como que você fez para implantar e tal. E a gente tá com uma metodologia trabalhando nessa palestra que eu nunca vi nenhuma, que eu já participei, já fui para Fenalto, já fui para Fenabrave e tal, e nunca vi essa, claro que também nossa é mais intimista, menor, são 2 dias e tal, mas a gente está pensando num formato muito bacana que nós vamos falar quando nós estiver mais perto sobre esse formato, que é para trazer esse network das pessoas que estão ali na palestra. Por exemplo, a gente vai para uma palestra, entra e sai, às vezes nem sabe quem está do teu lado, né? Então a gente vai trazer alguma coisa bem bacana. E o formato do Carango é justamente ter essa interação, que todo mundo tenha voz. E não simplesmente chegar lá, assistir, anotar e não aplicar. A gente vai fazer com que vários entendam os assuntos e através dessa relação, através desse network, saber a melhor prática. Olha o produto aí. Nós vamos entregar consultoria para quem precisa, através do Thiago. Nós vamos entregar conteúdo através de tal. E juntando essas pessoas, que eu acho que isso que é legal. Não tem um produto de uma pessoa só. A gente está com a marca do Carango e tal, mas é juntando o conhecimento das pessoas e trazendo um produto diferenciado no mercado, que é isso, e ajudando outras pessoas. Porque a partir do momento que você ajuda uma loja parceira, vizinha, você está ajudando o mercado a funcionar. Hoje está em ascensão o mercado, está no crescimento. Vi alguns dados da Fenabrave, mais 2 milhões de carros. Depois deu uma olhadinha na Fenabrave lá, que já foram vendidos. Então, poxa, me deu E o mercado de seminovos está cada dia aumentando. E tem muita gente que não suporta esse crescimento porque existe um teto de conhecimento. Sim. E o Carango Experience é isso. É aumentar o teto de conhecimento para poder ter... Abraçar, para poder expandir, para poder aumentar o estoque, as vendas, para poder também aumentar a qualidade de atendimento, porque nem tudo é sobre o dinheiro. É comprar e vender. Existe todo um contexto, e esse contexto que vai ser experiencializado no Carango. É isso aí. Eu quero fazer uma pergunta para o Thiago. Bacana. Não, vocês estavam falando aqui, me veio um exemplo que o Fábio falou. Isso é revertido em venda cerca de 5% a 6%, né? E às vezes, assim, eu tenho alguns clientes dos leads, né? Eu tenho alguns clientes que essa questão do dono com os funcionários tem que estar muito alinhado, porque às vezes o dono quer uma coisa, mas às vezes os funcionários não entendem muito bem como funciona essa questão da captação desses leads, né? E aí, vou dar um exemplo aqui, a gente fez um tráfego pago, e aí eu fui falar com a gerente lá, e dizia, aí, tá, a galera tá chegando aí no... tá, mas essa galera pergunta demais, né? Aí eu lembrei dessa questão, meu amigo, você que é vendedor, você consegue vender um carro que custa em média 50, 60 mil reais, e se for em outro segmento que seja, sei lá, roupa ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, às vezes, essa zona de conforto, os vendedores estão muito acostumados de chegar o comprador lá, né? Eu quero isso aqui, mas ele não se atentou ainda que o digital é muito forte. E que, às vezes, aquela pessoa que está até ali na loja realmente chegou através do digital, né? E também que uma venda que pode ser feita pelo celular, ali, pelo WhatsApp, pelo direct. Então, essa sintonia do dono com os funcionários, ela tem que estar muito alinhada, Fábio. Se não tiver... né? Não funciona, não funciona. O dono que ainda estiver pensando que o principal cliente é o que vem comprar o carro, está totalmente enganado. O principal cliente é o interno. Então, essa comunicação ela tem que existir, né? Esse alinhamento ela tem que existir entre o dono e o funcionário. Não existe só cobrança, porque se não for humanizado, não rende. Se o dono não tiver essa comunicação expressa e direta, e essa troca e der voz ao time, vai fracassar. Porque, no final das contas, só vai existir uma coisa. Reclamação. No final só vão reclamar. Chega porque, muito na verdade, lindo. quanto mais vamos lá, clientes chegam e não serem
respondidos da forma correta, o que vai acontecer? Vai ter mais reclamação, a tua loja vai ser... Ao contrário, é um tiro que sai pela culatra, né? Porque às vezes não é só receber o lead, não é só trabalhar o lead, você tem que pelo menos ter um atendimento bacana para você se mostrar no mercado. Tem que você ter humanização. Justamente, não é mais... A gente está nessa era de IA, né? Que é inteligência artificial, que tá tudo muito doido, GPT e tal, tudo não sei o quê. E é muito legal. Eu estou entrando nessa onda aí, estou vendo várias coisas, é muito legal. Só que se não tiver humanização, não funciona. Nós estamos falando isso aí. Tudo que a gente vai desenhando, eu faço a parceria com você, Thiago, vamos desenhar tal, mas se a gente não tiver lá na frente ensinando e falando o que o cara pode aproveitar, bom, do Carango Experience, não adianta nada. Se a gente estiver lá na ponta, Wesley, entregando um produto lá pro lojista, faça isso, e a gente não estiver lá mostrando e trazendo o vendedor, aprendendo junto com você, também não adianta nada. Pode vir com várias ferramentas, né? E no mercado tem muitas ferramentas hoje, né, Thiago? Isso aí nós podíamos marcar uma outra conversa para trazer as inovações que tem no mercado, o que os lojistas podem aproveitar dessas inovações, que eu acho que é uma coisa bacana para a gente falar num próximo, né? Para você ter ideia, a grande maioria dos lojistas ainda trabalha com planilha. Nenhum tem um sistema de gestão, nenhum tem um sistema de integração, nem muitos entendem que trabalhar com as plataformas de marketplace para fazer os seus anúncios é um custo. Entendi. Ele não entende como investimento. Mas é justamente... Eu tenho clientes com essa visão aí. É justamente o que o Carango Experience vai fazer, né? Virar essa chave, para que eles entendam a nova demanda do mercado. E o que aproveitar, porque a gente está também visitando alguns parceiros, alguns amigos também. Eu digo amigos porque a gente já virou amigo dos lojistas e tudo mais. E a gente entende que às vezes as pessoas estão tão doidas para chegar naquele objetivo de vender e tal, e vão atirando para todo quanto é lado. Eu quero isso, quero aquilo, quero tal, vou contratar isso aqui. E às vezes não conseguem focar no que dá resultado, vamos dizer assim, né? Então, também tem isso, né? De você orientar as pessoas a focarem mais. Claro que tem que tentar em vários lugares. Mas tentou, olhou, esse aqui me deu esse resultado, me deu aquele outro resultado, e vai ajustando para que você tenha um retorno melhor e, de repente, jogar aquela ficha mais forte naquele que está trazendo mais resultado para você, que é isso que funciona, né? E um dos detalhes mais importantes é o seguinte: muitos ainda focam, compra e venda de carro. Só que existe um universo para poder monetizar o negócio. Nós estávamos falando sobre isso, né, Thiago? Não é somente sobre o lucro e retorno financeiro de banco, nada. Que era tão gostoso, tem né? vários produtos. Essa questão das lojas... E ninguém trabalha. Todo mundo terceiriza, podendo absorver. Fazer um finalzinho, exatamente, é esse processo que a gente quer passar durante o Carango Experience. Para quê? Para que os lojistas virem essa chave, quebrem o paradigma, rentabilize melhor e sair daquele viés de compra, venda e financiamento. E quem quiser saber mais um pouquinho do Carango Experience, fale lá aí com o Thiago, com o Fábio. Por enquanto ainda a gente vai estar segurando, mas já vá perguntando e a gente vai já agendando os lojistas ou os vendedores. Vai ser para toda a galera do setor automotivo e, claro, que quem quiser participar, né? Mas vai vir novidade bem positiva. Vendedor, gestor, dono de loja, tem que participar. Não pode ficar de fora. Tem que participar, sabe por quê? Como uma frase que eu acabei de falar aqui: você não deseja o que você não conhece. E lá você vai conhecer novas metodologias e o principal, criar o desejo de criar o desejo de conhecer pessoas que já têm isso como sucesso. Quero chegar igual o rapaz lá, fulano e tal, que vai participar. Nem vamos falar os nomes, que depois a gente vai lançar, mas eu quero chegar igual o cara lá que já teve esse... Poxa, como que esse cara chegou? E ele vai contar a mesma história da gente aqui, poxa. As pessoas contam a mesma história da gente. Isso que a gente fica impressionado, que às vezes você escuta a história do cara, chegou lá, o cara é rico, milionário. Mas daí quando você conversa, vai dando... né? Escuta aí o Thiago falando, comecei sofrendo ali vendendo o cartãozinho da Cefaz lá para tal. Então, todo mundo começa... Tudo se conecta. Então todo mundo começa... Um trocadilho lá no começo. Ninguém... Claro que tem alguns players no mercado que já vêm, o pai já deixou a loja, mas a grande maioria, quem chegou e quem dá resultado e quem está ali com gana, é porque ele sofreu lá atrás. Então, o sofrimento faz você crescer e, às vezes, crescer com organização traz o resultado que você precisa, né, Thiago? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Thiago. A gente... falta só 5 minutinhos para a gente acabar. Eu acho que é legal a gente saber que é isso que eu gosto de perguntar.
Alguma coisa que você... algo que você acredita que as pessoas acharam que é a loucura do Thiago? Você já teve alguma ideia, né? Por exemplo, que as pessoas olharam para você, mas esse Thiago tá louco, pensar uma coisa dessa, que talvez foi essa parte da parte do empreendimento de tecnologia, talvez, né? Não sei. Alguma coisa passou na tua cabeça que as pessoas olharam, não, Thiago, você tá doido com essa ideia. Sempre aconteceu isso. Né? Sempre aconteceu isso, porque eu sempre fui muito determinado no que eu queria. Então, muitas vezes que eu ia explanar uma nova ideia, pô, cara, não tá bom onde você tá, fica onde você tá, já tá tudo certo. E eu sempre fui muito desafiador comigo mesmo. E todos os desafios, óbvio, alguns deram errado. E faz parte do jogo, processo, faz parte do game, é o processo. Para que eu pudesse aprender uma grande lição. Mas o grande segredo mesmo é você fechar os ouvidos para o negativo, porque tem muita gente lhe esperando no próximo nível. E você só vai conseguir subir de nível se, de fato, deixar algumas falas e algumas pessoas para trás. E foi isso que eu sempre consegui fazer com maestria na minha vida. Muitas pessoas que quiseram ser âncora, um freio de mão puxado, certo? Eu consegui ir lá destravar. Então, as ideias não param por aqui. Tem muita coisa aí que vem pela frente. Show. O Rock é malucão. Não tem problema. Mas sempre com aquela fé que vai dar certo e a grande maioria das vezes dá. Tá certo. Deixa eu fazer mais uma última pergunta, depois quase encerramos, porque eu gosto de falar, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Mas eu queria que você... eu sei que o Wesley vai fazer o fechamento, porque é ele que sempre começa e encerra junto com a gente, bate papo e tal, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você definiria o Thiago Rock em uma frase? Como que você se enxerga? Como que você se definiria aí, Thiago? Um cara muito parceiro e determinado. É assim que eu me defino. Porque o sucesso que eu busco, eu nunca consigo sozinho. Eu sempre dependo de pessoas. E é nessa jornada que eu consigo também mudar vidas, histórias e destinos da mesma forma que a minha foi mudada. Que massa. Bom demais, né? Eu sou da época, quando ele chegou aqui, que eu vi ele, eu sou da época que a gente fazia blitz, ainda faz as blitz, né? Mas a gente fazia as blitz nas lojas de veículos e numa blitz dessa a gente vendia 15, 18 carros. Era muito legal. Que eu acho que hoje não existe mais isso, né? A vender todos esses carros num dia. Num dia só. Geralmente as blitz eram no sábado de 10 a 1, digamos assim. 15, 16 eu já cheguei a vender 15 carros numa blitz ali na Fernandes Lima, eu acho que é importadora, né? Tem várias ali que tem várias que fazem. E aí eu fiquei lembrando esses dias, né? Ele apareceu aqui e disse, rapaz, dava muito flash, blitz na loja que ele trabalhava lá, na Comendador Leão ali. E é isso, cara. Esse tempo passou, né? Esse período passou e hoje são usadas outras formas de vendas, como o digital. O digital, ele já tomou conta há muitos anos e tudo, se você não tiver no digital, ou tá bola dentro, se tiver no digital, então bola fora. É verdade. Então, tudo isso que a gente faz é voltado, de fato, para poder exponencializar cada negócio, independente até de ser de segmento automotivo, tem que estar na internet, tem que estar gerando conteúdo, tem que estar gerando conexão. Muitas pessoas falam sempre sobre B2B, B2C, eu sempre vou pelo aquele viés do Z2Z, de Zé para Zé. Porque, velho, você tem que estar com a cara lá na internet. Claro. Quem é o Fábio, quem é o Wesley, quem é o Thiago. As pessoas têm que nos conhecer, porque as pessoas não compram o seu produto. Primeiro, compra você. Assim como grandes sociedades, que não é a empresa. Primeiro, as pessoas querem saber quem você é, quem é a sua esposa, quem é a sua família. Isso. Para depois entrar num viés de negociação. De segurança, né? De segurança, cada vez mais segurança importa dentro da internet. Porque com tanta fraude, com tantas coisas que acontecem na internet, você tem que mostrar a parte de credibilidade da internet para as pessoas terem confiança para ir para o teu produto ou a tua pessoa, o teu serviço, o que seja. Eu acho que a internet também fortalece isso aí, né, Wesley? Com certeza. E a principal geração de autoridade é o que a gente vai fazer. É no Caranga Experience, porque vários vão sair dali por trás do nome da loja, as pessoas vão entender o que é que tem por trás, quem é a pessoa que está ali. É isso aí. Então, isso é o que gera autoridade, isso é o que gera segurança, e muitos têm que buscar isso aí.
Né? É isso aí, Thiago. Deixa eu te agradecer ele, daí você faz aquele encerramento, porque ele tem uma voz de locutor, parece que ele é um locutor. O cara é né? profissional de verdade. Mas quero agradecer muito. Queria Eu quero agradecer muito você, Thiago, por esse tempo que você veio para cá. Eu acho que a gente tem muita informação para agregar para as pessoas, por isso que esse Carango Cast aí, porque a gente achou uma forma, né, Wesley, de trazer mais próximo as pessoas para agregarem. Eu acho que de toda essa 1 hora de bate-papo que passa rápido, Passou muito rápido. Parece que a gente o rapaz vai ter que levantou a placa criar de 10 alguma minutos coisa, ali. já está finalizando. Mas eu queria que você desse a sua palavra final aqui chamando, falando, o que você quiser aí, fique à vontade, Thiago, e mais uma vez agradeço mais uma vez o Wesley, que você vai fazer o encerramento, já estou agradecendo antes para mim ficar de fininho aqui. Obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço esse convite. Como você falou, o tempo é muito curto, a história é muito longa, a gente tentou resumir ao máximo, mas trazendo grandes insights aí, e o principal deles é: acredite em você, esqueça o não depende de cada um, e busque conhecimento, porque você está limitado até onde você conhece. E se você quer alavancar e mudar de nível, tem que fazer o seguinte: conhecer novos ambientes, novas pessoas, para ter novas ações e gerar novos resultados. Isso é o que eu sempre faço, inovando a cada dia. Isso é o que eu sempre faço também, ensinando a cada dia, porque a maior parte da nossa aprendizagem vem através do que a gente prega e ensina. Eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, e muitas coisas virão aí, e quem for do segmento automotivo está intimado, isso não aí. É convidado não, intimado a compartilhar as suas histórias, ouvir outras histórias para poder gerar essa conexão valor no todo Carango mundo, Experience. É isso aí. Bom, tá dado o recado, vamos agradecer mais uma vez aqui o grande Thiago Roque. Muito obrigado, Thiago, pela entrevista, pelo bate-papo. Um dia de aprendizado aqui, né, meu amigo Fábio? Sempre vai agradecer ser. a todo mundo que ficou com a gente aí no Carango Cash. Em breve, muitas novidades, né? Fábio Bizeto, esse nome maravilhoso, sempre gosto de frisar isso. Vai estar sempre presente aí nessas ideias. Vem muita coisa boa também lá no Instagram do Carango, isso. Tá certo, gente? Muito conteúdo bacana, vocês vão gostar. E até o próximo Carango Cash, com o apoio aí dos nossos amigos e clientes automobilísticos. Né? Isso aí, venham para cá que na quarta-feira que vem tem mais, né? Tem Toda mais, quarta-feira tem às mais. 19 horas. Fique ligadinho aí no Carango Cash. Obrigado, gente, e até a próxima quarta. Valeu, tchau.